Esse é o segundo episódio da série Tudo que é difícil fica fácil. Nele eu vou mostrar o meu estudo de caso para identificar qual foi a real dificuldade do aluno Davi. Aqui eu vou mostrar quais os recursos eu utilizei, quais foram minhas fontes de pesquisa, que técnicas eu utilizei para identificar de fato o que é que esse aluno estava precisando. Fique ligado! Quando Davi começou a estudar comigo, ele era bastante inseguro. Eu percebia que quando era entregue uma atividade para ele, ele ficava meio sem saber o que fazer e folheava folha para lá, folha para cá e tinha um certo receio de perguntar. Eu creio que por medo ou vergonha, porque ele olhava muito em volta para ver se os colegas estavam olhando para ele quando ele ia fazer alguma pergunta, porque eu acho que ele se sentia meio envergonhado que os colegas de turma sabiam ler e ele não. Então ele tinha essa certa dificuldade de interagir e falar realmente aquilo que ele estava com dificuldade. Mas ao mesmo tempo que ele apresentava essa dificuldade, o seu olhar brilhava querendo aprender. Ele se esforçava bastante. Então cada atividade que dava para ele, por mais que ele não soubesse ainda, ele parava e analisava e tentava fazer o máximo dele naquele dia. Enquanto eu estava estudando o caso Davi, havia uma coisa que me intrigava bastante. Ele tinha uma facilidade com a matemática muito boa. Ele fazia cálculos mentais com muita facilidade para a idade dele. E uma outra coisa que me intrigava era que ele tinha uma capacidade de memorização muito boa, sobretudo com o nome de pessoas. Isso me fez levar a elaborar uma dinâmica na qual eu queria identificar de fato qual era essa dificuldade desse menino. E era algo muito intrigante. Esse teste que eu fiz com ele, inclusive, eu disponibilizei nas minhas redes sociais. Mas eu vou passar um trecho dessa pesquisa que eu fiz, dessa dinâmica que eu fiz aqui com ele, para que vocês entendam o que era que me intrigava com esse menino no iniciozinho, logo quando ele entrou aqui. Deem uma olhada no teste. Eu tenho um aluno que a dificuldade dele é a seguinte. Ele tem dificuldade muito grande em gravar o nome das letras. Porém, em contrapartida, ele tem uma facilidade muito grande em gravar nome de pessoas. Então, eu criei uma metodologia aqui, baseada nessa dificuldade em especial desse aluno, e eu vou dividir com vocês alguns testes que eu fiz com ele. Vejam só, foi o que eu fiz. Em acordo com ele, assim, a gente entrou num consenso e escolheu 3 letras que ele tem dificuldades. Eu colei essas letras aqui na cadeira. Tá meio apagadinho, mas dá pra ver. A letra S, foi ele que escolheu. Essa letra V. E essa é a letra C. Observem que eu coloquei a letra dentro de um bonequinho, tá? Simulando como se fossem pessoas. Para identificar como é que ele vai associar o nome dessas letras a uma pessoa. Então, o que foi que eu fiz? Para cada letra, eu dei um nome. Essa aqui eu chamei de Arthur. Essa outra letra aqui eu chamei de Rian. E essa outra aqui eu chamei de Larissa. Aí eu vou pedir para esse aluno ir lá direcionar a essas pessoas que a gente escolheu esse nome. Eu quero que você sente lá na cadeira de Rian. Eu quero que você sente agora na cadeira de Larissa. Agora eu quero que você sente na cadeira de Arthur. Agora eu quero que você sente na cadeira de Larissa. E agora eu quero que você sente na cadeira de Rian. Pode voltar para o seu lugar. Agora vamos para a segunda fase do teste. Eu quero que você sente na cadeira da letra V.
Eu quero que você sente na cadeira da letra S. Eu quero que você sente na cadeira da letra C. Percebe que quando a gente muda a nomenclatura de pessoas para a letra, a dificuldade volta? Então, eu vou procurar uma forma de fazer com que essa criança, esse aluno, ele venha a aprender o nome das letras. Quando eu soltei esse teste nas redes sociais, o pessoal começou a comentar e deixou algumas dicas do que eu podia fazer, algumas ideias. Por que você não colocou o nome da pessoa com a letra inicial da pessoa? Por que você não utilizou isso? Por que você não utilizou aquilo? E não era isso que eu queria. Eu não queria que ele associasse a letra inicial à figura da pessoa. Eu queria mostrar que realmente, quando se tratava de pessoas, independente da letra, ele sabia direitinho para onde ia. Mas quando era a letra em si, ele não conseguia associar, ele não conseguia memorizar de forma alguma. E deu para ver nesse teste que era algo muito rápido, era um start muito rápido na mente dele. Foi pessoas, ele acertava de imediato. Mudou de pessoas para letra, tudo aquilo já parece que sumia da mente dele. Então, a partir desse teste, eu vi esse teste várias vezes, assisti. E eu pensei, o que será que se passa na cabeça desse menino? E eu percebi o seguinte, que ele, apesar de ter essa dificuldade, ele não conseguia dizer o que era que ele estava sentindo. Ele não conseguia transmitir aquilo que realmente incomodava ele. E para mim foi muito difícil. E foi a partir daí que eu tive que procurar outras fontes de pesquisas e não só os recursos que eu estava acostumada a utilizar, porque com ele não estava funcionando. Fora esse teste, eu fiz vários outros testes e nada funcionava. Então eu caí em campo e fui pesquisar a fundo como é que eu poderia ajudar esse menino, mesmo que ele não conseguisse falar para mim o que era que ele realmente precisava. Várias vezes na semana eu ficava depois do horário tentando elaborar formas de chamar a atenção desse menino. Eu precisava descobrir algo que fizesse com que ele fixasse aquilo que era ensinado, porque tudo que ensinava para ele hoje, amanhã ele esquecia. Mesmo que ele aprendesse daqui a alguns minutos a responder, dava um tempinho, perguntava de novo, mas quando era no dia seguinte que ele aparecia para a aula e que era perguntado aquilo que foi aplicado na aula anterior, ele não sabia. Então eu precisei partir para o plano B. Fiz um plano de aula direcionado, porque o que era aplicado para os outros alunos não funcionava com Davi. Não dava para aplicar a mesma aula para ele, que ele não ia entender, isso era fato. Então eu tive que beber de outras fontes. Fui até uma livraria, comprei alguns livros e no meu tempo livre no final de semana eu mergulhava nos estudos, porque eu precisava entender como funcionava a cabecinha do Davi. Daí eu escolhi esses 3 livros que me ajudaram bastante, mas sobretudo esse, A Arte de Ler Mente, porque com esse livro eu aprendi um pouco mais sobre linguagem corporal e aí foi o que me ajudou bastante no caso Davi. O estudo aprofundado desse livro foi determinante para eu identificar realmente como era que eu ia trabalhar com o Davi, porque casou exatamente aquilo que eu estava precisando fazer. Porque o Davi, ele não sabia expressar o que ele estava sentindo, mas ao mesmo tempo ele tinha um olhar muito expressivo. Eu disse, opa, é aqui nesse olhar que eu vou conseguir identificar o que ele não está conseguindo me falar, mas eu vou entender através da linguagem do seu olhar e através da linguagem corporal. Então foi isso que eu fiz com o Davi. Eu trabalhei com ele, fazendo a leitura corporal do Davi, para eu poder entender o que era que estava faltando na cabeça do Davi. E aí sim eu descobri o que é que ele precisava e qual era o caminho que eu tinha que seguir. Nesse estudo aprofundado de linguagem corporal, eu aprendi que existem 3 tipos de pessoas. Pessoas mais auditivas, pessoas mais visuais e pessoas mais sinestésicas. E o que seria isso ali? As pessoas auditivas são pessoas que elas conseguem aprender com maior facilidade
através de sons. Então pode ser uma fala, pode ser um áudio, pode ser N coisas, estímulos auditivos que vai facilitar o aprendizado da pessoa. Já os visuais são pessoas que precisam de estímulos visuais para que consiga entender melhor o que está em sua volta. E os sinestésicos? Os sinestésicos eles trabalham com as sensações, com as experiências. E aí foi o ponto-chave. Quando eu descobri que o Davi era uma pessoa altamente sinestésica, aí eu sabia que o caminho a seguir era aquele. Então, para descobrir se ele era visual, se ele era auditivo ou sinestésico, eu fiz várias perguntas, vários testes com ele para saber qual era o estímulo que ele desenvolvia com maior facilidade. Então, quando eu comecei a ver as respostas dele e fazer essas anotações e cruzar essas informações que não foram poucas, eu entendi que o Davi era sinestésico e que aí sim eu ia trabalhar em cima desse processo da experiência, do toque, e ia facilitar bastante o aprendizado dele. Sinestesia não é doença, tá? Apesar de ser um nome estranho, é uma forma de receber o estímulo. É aquela pessoa que consegue entender melhor através do toque e de experiências. E esse é o tipo de pessoa que o Davi é, e foi a partir daí que eu comecei a traçar um planejamento de aula individualizado e direcionado para o caso dele, e ele começou a desenvolver. Nos próximos episódios vocês vão ver o quanto que o Davi evoluiu. Dá gosto de ver como esse menino a cada dia ele ia crescendo mais e evoluindo mais e gostando daquela evolução. Quando ele pegou o fio da meada, que começou a entender que ele podia, que ele conseguia, ele foi se sentindo seguro, e essa segurança facilitou muito, porque aí quando ele via que cada dia ele estava um passo à frente, ele foi tomando gosto por aquilo, tomando interesse por aquilo. E tá lindo de ver. Então, não perde que nos próximos episódios vocês vão assistir a evolução do Davi. Boa, Davi. Tá quase. Mais um.